Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZTR11 é um fundo de terras agrícolas. Vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Você tem esse fundo? Você conhece esse fundo? Eu acho esse fundo excelente. Aliás, os 3 fundos do setor agrícola, eu acho 3 fundos muito bons, acho excelente e pretendo incluir pelo menos um desses 3 fundos no meu portfólio. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 874 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Almejamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. O canal tem crescido muito nos últimos dias, no último mês. Então, a continuar nesse ritmo, a gente deve alcançar os 1000 inscritos aí até o início de setembro. Dia 5, 10, no máximo dia 15 de setembro. Coloca aqui no comentário quando que vocês acham que vai chegar aos 1000 inscritos. Vamos à frente aqui para saber a respeito desse fundo. Esse fundo é do setor híbrido. E ele foi lançado no mês 10 de 2020, na base de R$100. Apesar de atualmente ele só ter terras agrícolas, isso significa que esse fundo também pode investir em outros setores. Isso dá mais liberdade para ele. É da gestora Risa, tem como mandato renda e tem uma excelente liquidez diária de quase 3 milhões por dia, 2 milhões e 800. Os usuários lá dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele já tem representação no IFIX, é um fundo bilionário, tá? Ele tem 1% de representação e ele conta com 11 milhões de cotas. Atualmente, esse fundo vem apresentando uma excelente oportunidade, pelo menos no quesito de desconto. Esse fundo está sendo negociado com 3% de desconto a um PVP de 0,97. O que isso significa? Significa que o fundo está sendo negociado, o valor patrimonial dele é de 1 bilhão e 98 milhões e o mercado está pagando apenas 1 bilhão e 68 milhões. Então está com um pequeno desconto aí nas suas cotas. Ou seja, as suas cotas valem R$ 99,44 e o mercado está aceitando pagar R$ 96,71. Pegando o mês 7 como referência, esse fundo já conta com 32 mil cotistas. Vamos à frente. Como a gente viu, esse fundo foi lançado na base 100. No início do ano corrente, esse fundo deu uma guinada aqui, ó, e chegou a ser negociado a 107 aqui, ó, próximo de R$108. Lateralizou durante o período e agora ele vem com tendência de queda. Está sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial. Durante um curto período, esse fundo entregou dividendos menores. A gente vai ver no próximo slide aqui. O que pode ter ocorrido? O que acontece? Esse fundo, apesar de novo, já passou por mais uma subscrição. Então, na sua segunda subscrição, o fundo dobrou de tamanho. Ele era um fundo que possuía 500 milhões e ele captou mais 500 milhões. Então, ele passou do patamar de 1 bilhão. E isso ocorreu no início desse ano aí, ó. Então, durante o período de subscrição, em março, abril, depois desse período que o fundo começa a fazer alocações, ele costuma entregar um pouco menos, que é o que a gente observa aqui no seu relatório, ó. Então, como ele captou aqui em março e abril, ó, maio, a sua entrega foi menor. Por quê? Tinha muito dinheiro em caixa, inclusive ele ainda tem dinheiro em caixa, e aí quando o dinheiro não está totalmente capitalizado, ele entrega menos. Mas o que a gente consegue observar? Note bem, desde que esse fundo foi lançado, ó, ele já veio com entregas superiores ao que eu busco em fundos de tijolo. É setor agrícola e eu considero os fundos do setor agrícola como fundos de tijolo. Então, quando esse fundo foi lançado, ele entregou 0,66%. Depois, 0,9%, 0,7%, 0,8%, 0,7%, 0,6%. E somente no mês que ele passou por subscrição que ele entregou 0,49%. 0,8%, 0,94%. Tem muitas pessoas que não investem em um fundo se ele ainda não tiver um certo histórico de 2, 3, 5 anos. Inclusive, é uma excelente estratégia. Contudo, se a pessoa demora demais também a se posicionar, pode ser que ele só consiga entrar depois com ágio. Então, se você fizer uma boa análise do setor, uma boa análise do fundo, neste momento, por exemplo, pode ser uma oportunidade de entrar no fundo, ainda mais que ele está sendo negociado abaixo do que o que ele realmente vale. Tem como a gente adivinhar se as cotas vão cair mais ainda? Não tem. Mas se você comprar abaixo do valor patrimonial e o fundo se continuar demonstrando ser um bom fundo, a tendência é que ele fique orbitando ali próximo do seu valor patrimonial.
Por mais que ocorra quedas momentâneas, em algum momento o fundo tende a voltar para o seu valor patrimonial. Pode ser uma excelente oportunidade. Só peço atenção e diligência porque o meu ponto de vista não deve ser levado em conta como indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O que a gente observa? Que o último mês ele entregou 90 centavos, o que equivale quase 1% para um fundo de tijolo, é altíssimo, é descomunal. E esse fundo vem com acumulado de apenas, entre aspas, tá? 7%, só que ele ainda não tem 12 meses de entrega. Se esse fundo mantiver esse 0,7 aqui, ó, o fundo já vai conseguir entregar algo em torno de 0,8,5% a quase 9%. Se ele mantiver 0,8%, esse fundo já vai entregar quase 10% ao ano. E se ele mantiver 9%, vai chegar aí próximo aos 12% ou mais, 12, 12,5%. Então, depende de quanto ele mantiver. Pelo que eu estudei do portfólio, esse fundo tem potencial para orbitar aqui, ó, entre esse 0,7 e esse 0,9. Eu acredito tranquilamente nesse patamar. Então, na minha opinião, é um excelente fundo do setor. Tá? Excelente fundo. Vamos à frente aqui. Eu não vou ler todos esses comentários, inclusive aqui tem muito mais situações lá dentro do relatório gerencial, para você saber segmento por segmento. Por que eu não vou ler? Porque isso aqui é só o setor, isso não impacta diretamente no fundo. Para o fundo não interessa se a soja subiu ou caiu, se o milho subiu ou caiu, ele para ele arrenda a terra, ele compra a terra. Todas elas têm opção de compra pelo vendedor. E aí tem várias situações. Ele compra só para alugar, ele compra para vender de volta depois se a pessoa quiser e optar pela compra. Então ele tem alguns esquemas que ele faz nesse sentido, mas para ele é irrisório. Lógico que se o mercado estiver aquecido, a chance de inadimplência é muito menor. Mas se o mercado não estiver aquecido, o que eu vou ler desse relatório aqui, a maioria dos relatórios gerenciais a gente observa que o gestor, ó, nesse caso, ele vai trazer um panorama do Brasil, ele vai trazer do agronegócio, sobre commodities agrícolas, aí vai falar especificamente de todas as commodities aqui, lá no relatório ele continua falando. Eu vou ler esse período aqui, essa parte aqui, que é interessante. Se você não sabe nada de mercado, não sabe nada de fundos imobiliários, não sabe nada de inflação, não sabe nada de taxa, começa a ler os relatórios do gestor, porque você vai começar a ter uma noção macroeconômica. Então, eu vou ler esse trecho inteiro aqui. Só para vocês terem uma noção, eles vão dar uma aula aqui, nos explicar por alto, para você ter noção o que o Copom, o que o Banco Central prevê aí para tentar conter a inflação. Então vamos lá. Diversos economistas reajustaram suas previsões Selic para o final de 2021, para níveis acima dos 7%. No início do ano, a previsão era 4%, no máximo 4,5%. Já passou do patamar do 7%. Patamar indicado pelo Copom na sua última ata. A discussão agora concentra o quão contracionista o Banco Central deverá ser para buscar a meta inflacionária de 2022-2023. Em diversos comunicados, o Banco Central deixou claro que fará todo o necessário para cumprir o seu mandato. Dessa forma, com o ambiente econômico mais estressado, observamos no mês uma abertura da curva de juros. O que acontece? Lá você observa esse movimento aqui, ó. Mais ou menos assim que eles costumam falar, ó. Essa abertura dos juros futuros. Então, isso aqui que é a diferença aqui, ó. Ele era menor aqui e ele abre lá na frente, é o que ele está falando aqui. Observamos a abertura da curva de juros aproximadamente 70 bps, que equivale aqui a 0,7%, uma alta do dólar de 4,8%, a patamar de 5,26% e uma queda do Ibovespa de 3,94%. Ou seja, ele está dando uma visão macro aqui, ó, que tudo está corroborando para o setor nosso de bolsa como um todo vir em queda. Alta de juros, dólar em alta e ainda a queda da bolsa aqui, ó. Ora, tudo isso aqui é um bolo gigantesco para que a bolsa esteja em queda. Estou gravando esse vídeo no final aqui de agosto. E se a gente observar de julho para agosto agora, o mercado vem com uma tendência de queda. Então aqui vem nos mostrar por alto pode estar acontecendo para gerar essas quedas no mercado, tá? Vamos à frente. Dentro do relatório gerencial, na minha opinião, poderia ser um pouco mais detalhado. É bom, mas poderia ser um pouco melhor detalhado. Mas eu trouxe o máximo de informações que eu consegui colher lá do site. Então ele tem uma previsão aqui, ó, anualizado de 9,33% ao ano, como eu havia falado lá, porque ainda não tem 12 meses de entrega. Ele já tem 43 mil hectares de terra. Eu não entendo muito dessa unidade de medidas, mas é muita terra mesmo. É um fundo que já é bilionário, ó, 1 bilhão e 66 milhões.
O último dividendo foi de 90 centavos, ele já conta com 13 ativos, 100% dos contratos são de arrendamento rural, então ele está 100% no setor agrícola aí, ó. Prazo médio aí dos contratos de 11 anos quase, ó. Yield médio dos contratos bruto, ó, quase 13%. E a liquidez também, que é importantíssimo, ó. 2 milhões, quase 3 milhões de liquidez. E já conta com 30 mil cotistas aí. Então, a gente vê vários pontos positivos do fundo. O que a gente observa aqui? Aqui, não sei se ocorreu algum erro de digitação deles, e para mim isso aqui é um ponto fraco do relatório deles. Se isso aqui é 2020, não tem muito sentido de estar aqui. Aqui ele mostra o primeiro semestre todinho de 2021, então isso aqui tinha que ser julho de 2021. Se for 2020, não vejo sentido de aqui estar. Mas vamos supor que isso aqui seja julho. Não vai ser julho, porque julho ele entregou 90 centavos, então realmente é 2021. Então, nesse ponto, para mim, é um ponto muito negativo, porque seria o ideal ele mostrar o que ele receitou no último mês e nos meses subsequentes e assim por diante. Então, aqui é um ponto muito negativo do relatório, tá? Mas, enfim, vamos pegar o primeiro semestre de 2021. No total, ele receitou 32 milhões de imóveis, das fazendas, né? 1 milhão e 800 de provavelmente dinheiro de caixa, algum dinheiro que ficou lá parado. Isso deu uma receita total de 33 milhões. Contou taxa de administração e taxa de performance. Então sobrou aí, ó, despesas 4 milhões e meio, sobrou 29 milhões e 445 mil. E ele nos demonstra que no primeiro semestre de 2021 ele entregou tudo. Em 2020 ele só entregou 95% e que desde o início ele já entregou 99%. Então, ora, se do início ele entregou só 99%, significa que ele tem algum restolhozinho ali para entrega aí acumulado, tá bom? Vamos à frente. Aqui ele mostra o que é a pretensão dele. Olha um fundo que captou 500 milhões no setor agrícola e ele já alocou 32% aqui, ó. As novas operações divulgadas recentemente elevaram a alocação do fundo para 68%. Ele tem 32% somente para alocar. Vale ressaltar que o fundo ainda possui um caixa robusto, dado que as transações são desembolsadas em tranches, seguindo trâmite, registro, propriedade e tal. Então, sim, se não fosse questões burocráticas, ele teria alocado muito mais. Achei interessante aqui que a estratégia do fundo, ó. Então, atualmente em caixa, ele conta aqui, ó, com 41, sendo que a gente já viu que não é 41, é só 32%, e que ele quer ficar no futuro somente 3% no caixa. Build to Lease, aqui, ele compra para alugar, e aqui Sale and Leaseback, ele compra para vender de volta depois. Então, na Build to Lease, ele quer ter 35% aqui nesse segmento. E aqui, ó, em julho, ele contava com 50% nesse segmento. 21% já desembolsado e, para pagamentos futuros, 29%. Para o Sale e Leaseback aqui, ó, para esse setor, ele pretende ter 57% e já contava com 52% em julho. Então, ele já tem 38% comprado e 14% a comprar. Para esse Land Equity, ele queria ter 5%, só que ele já está com 7%. Quando alocar esse resto desse caixa, isso vai diluir, e ele vai alocando, tentando buscar o mais próximo das suas alocações-alvo. O que a gente observa aqui também? As aquisições que ele fez, ele solta relatórios gerenciais também, ele solta fatos relevantes, e aí vocês podem ir acompanhando. Olha a quantidade de fazendas que ele comprou recentemente. E ele ainda fala aqui embaixo, ó, o fundo possui outro termo de compromisso de compra de venda vinculante assinado para aquisição de mais uma propriedade lá em Sorriso, Mato Grosso. Então, além dessas que ele já comprou, tem mais uma aqui que ele está com compromisso de compra lá. Aqui a gente observa as 13 atuais propriedades do fundo, ó. Então, se você quiser saber o tamanho de cada uma dessas terras, tem terras muito grandes, 12 mil, tem terras um pouco menores de 2 mil, 1.500. Então, tem terras aí de todo tamanho. Aqui ele fala o que planta, soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar. Você vê que ele tem uma certa variedade, apesar de ser concentrado em soja, milho e sorgo, tá? Mas tem também algodão, tem feijão, tem várias outras culturas, né? Qual foi o tipo de termo firmado, ó? Então, essa aqui foi por buy to lease, sale leaseback e assim por diante. Quanto foi o valor da aquisição? Se tem opção de compra, você nota que todos têm opção de compra. Então, como que... Eu vou só falar de um grosso modo, tá? Como que funciona. Vamos supor que o real valor, tá? Vou pegar essa aqui, ó. Ele pagou 58 milhões.
Vamos supor que o real valor dessa terra seja de 100 milhões. Aí o que ele faz? Ele pega essa terra, paga 58 milhões e enquanto a pessoa ali, o inquilino, estiver arrendando a terra, ele vai pagando os juros referentes a isso, o juro acordado. Ao final de cada ano, a cada 2 anos de um período, ele pode recomprar parte da terra de volta. Se ele não recomprar, o cara vai perder uma terra que vale 100 milhões, por exemplo, e vai entregar para o fundo por 58 milhões. Então, nesses tipos de oferta, que são essas aqui, ó, sale and leaseback depois, que ele vai vender depois de volta, é mais ou menos nesse sentido que eu expliquei aqui. Essas aqui, ó, ele comprou realmente para alugar, o que é mais comum com empresas, por exemplo, os bancos desmobilizaram todas as agências que eles tinham, eles não são mais donos de imóveis. Então, você vê agora esse mesmo movimento acontecendo com esses grandes mercados atacadistas. Eles têm vendido os prédios aí e tem tido muito fundo imobiliário comprando aí para renda urbana. Então, esse é o que compra, o dono do imóvel vende e ele mesmo aluga de volta o imóvel que ele acabou de vender. Para ele é vantajoso que ele capta o recurso aí, e para o fundo é vantajoso que ele firma um contrato aí de 5, 10, 20 anos de forma atípica, com excelente rendimento. Tá? Então é vantajoso para ambas as partes. Aqui são os prazos que a gente já viu lá, que tem um prazo médio de 10 anos, ó, prazos bem compridos aí. Olha, como eu disse, o relatório gerencial não é muito completo, não. Então, para mim, poderia melhorar um pouco mais, tá? Mas eu acho esse fundo, eu reputo ser esse fundo excelente, muito bom. Variedade, diversificação, um setor novo, tá? Então, eu gostaria de pedir e reforçar novamente ao final do vídeo aqui, por favor, deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você está achando do canal, o que a gente pode melhorar. O que você achou do Risa Terrax? Eu acho um excelente fundo. E você? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o canal. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 874 inscritos, muito obrigado. E estamos ali bem próximo dos 900, mais precisamente dos 1000 que a gente tanto espera e tanto precisa. Então, conto com a ajuda e colaboração de vocês para alcançar esses 1000 inscritos. Quando será que a gente vai alcançar os 1000 inscritos? Será que alcança esse mês ainda? Será que alcança em setembro, em outubro? Coloca aqui para mim quando que vocês acham que a gente vai bater os 1000 inscritos. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar passando mais algumas imagens a respeito desse fundo. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music license.